Hoje é sexta-feira, o último dia de julho, é dia 31 e o TVU Jornal Primeira Edição está no ar. Seja muito bem-vindo, obrigado por sua companhia e vamos então já saber o que é assunto hoje. Liminar do Tribunal de Justiça de São Paulo derruba provisoriamente decreto municipal e autoriza a abertura para delivery drive-thru, além de supermercados aos domingos. Secretária da Saúde, Márcia Reina, fala sobre plano São Paulo de flexibilização e opina se Votuporanga segue na fase laranja. A cidade registra 23 novos casos para a Covid-19 e confirma mais um óbito nesta quinta-feira. O Unifev realizará recepção com show online que marcará a volta às aulas. A transmissão será ao vivo pelo canal do YouTube da instituição e também pela TV Unifev. O encontro terá como atrações principais o cantor sertanejo Rodrigo Oli e o humorista Bruno Costoli. Esses e outros assuntos você acompanha a partir de agora aqui no TVU Jornal. Ontem à tarde, a Câmara Municipal de Votuporanga e o presidente do Sincomércio, João Herrera, realizaram uma entrevista coletiva, inclusive a gente acompanha algumas imagens agora, e essa entrevista foi para anunciar o parecer favorável de uma liminar do Tribunal de Justiça de São Paulo, que derruba provisoriamente o decreto municipal do dia 20 de julho, e autoriza a abertura para delivery, drive-thru e supermercados aos domingos. É importante lembrar que essa decisão, a gente reforça, é provisória e pode mudar, de acordo com o anúncio do governador João Dória do Plano São Paulo de flexibilização, se Votuporanga continua ou não na fase laranja. Pode ser aí que tenha alguma alteração, então por isso é uma decisão provisória. Caso Votuporanga vá para a fase vermelha, saia da laranja e vá para a vermelha, as condições do comércio ficam mais rigorosas. Sobre este assunto, sobre esta liminar, João Herrera Martins, que representa os comerciantes, falou com a nossa equipe. Vamos acompanhar o que ele disse. Nós recorremos à Justiça de Votuporanga. E a Justiça de Votuporanga discordou e concordou com o procedimento, com o ato do prefeito. Nós, de novo, discordamos do prefeito e da Justiça de Votuporanga, da decisão que ela tomou, e recorremos ao Tribunal em São Paulo. E fomos felizes. Só reforçando então, essa liminar depende do anúncio do governador João Dória do plano de flexibilização, Plano São Paulo de flexibilização aqui para a região de Votuporanga. E ontem à tarde, pouco antes do anúncio da liminar pelos vereadores e pelo sindicato, a Prefeitura de Votuporanga divulgou uma nota sobre o fechamento aos domingos, informando que até aquele momento, reforçando antes da liminar, a determinação seria mantida para o dia 2 de agosto. Mas, pelo menos por enquanto, os comerciantes têm garantido na Justiça o direito de atenderem no sistema delivery, drive-thru, além de supermercados aos domingos. Nós entramos em contato com a Prefeitura hoje pela manhã e em nota, encaminhada à nossa produção, a Prefeitura diz que está estudando a decisão proferida por relator do Tribunal de Justiça para a adoção das medidas judiciais cabíveis, tendo em vista a importância das determinações previstas no decreto número 12.477 de 20 de julho, que tem como objetivo reduzir a circulação de pessoas aos domingos e, com isso, evitar a propagação da Covid-19. Ainda segundo a nota, é importante ressaltar que Votuporanga vem registrando a ascendência comprovada da curva de casos de contágio pela doença e a ampliação da utilização da estrutura de saúde do município, a qual atende 17 municípios da região de saúde. Nesta quinta-feira, a Prefeitura informou que a Santa Casa de Votuporanga estava com 78% dos leitos de UTI e 176% dos leitos de ala utilizados.
com evidente situação crítica da estrutura de saúde para tratamento da Covid. A nota da Prefeitura de Votuporanga finaliza dizendo que proteger a vida é dever de todos. E também ontem a Prefeitura divulgou detalhes do decreto que reafirma a manutenção de fechamento de salões de beleza e estende a suspensão de atividades presenciais em igrejas do município, além de clubes e academias. Sobre essa nova determinação que foi publicada ontem no Diário Oficial Eletrônico, nós vamos saber os detalhes com o repórter Josiano Garofolo. Boa tarde, Josiano. Olá, Stephanie, boa tarde para você, boa tarde para todos que acompanham a primeira edição do TV O Jornal. O decreto municipal número 12.496 foi publicado e passou a valer desde ontem em Votuporanga. A publicação foi no Diário Oficial Eletrônico do município. O decreto diz o seguinte, que reafirma, aliás, e certifica com precisão normas de isolamento social em relação às atividades que especifica. Apenas para deixar claro, não tem a ver com o decreto sobre a questão de delivery, drive-thru, supermercados aos domingos. São outros setores que foram afetados por esse decreto municipal. Segundo o texto, os templos de qualquer culto ou doutrina, inclusive de religiões de matrizes africanas, de forma presencial, estão impedidos de realizar as suas reuniões por tempo indeterminado, ou seja, as igrejas do município que estavam se adaptando com redução da capacidade de participantes das missas, dos cultos e também com toda a higienização, o uso de máscara, enfim. Por enquanto, volta a ser proibida a realização de atividades presenciais nas igrejas, nos cultos ou doutrinas, inclusive religiões de matrizes africanas. Mas segue permitida a transmissão online, as lives e as ações para a filmagem via internet. Também passa a ser proibido o uso de piscinas, academias, estúdios de pilates, personal training e centros de treinamentos nos clubes sociais e também nos equipamentos esportivos públicos e privados, e foi reafirmada a suspensão das atividades em salões de beleza, barbearias, esmaltarias, clínicas de estética. O decreto entrou em vigor, como eu já disse, e revogam-se disposições do contrário e considera também como justificativa que Votuporanga nesse momento está tendo uma ascendência no número de casos, ou seja, estamos no momento com o maior número de positivos aqui no nosso município. E segundo a nota divulgada pela Prefeitura, informa que a Santa Casa, a nossa estrutura de saúde, atende 17 municípios da região e mais de 200 mil pessoas e que no momento, no momento da publicação, em 28 de julho, 89% dos leitos da UTI estavam ocupados na Santa Casa. Então, a situação preocupa a Prefeitura e, a partir de ontem, as missas, cultos, reuniões nas igrejas e doutrinas aqui de Votuporanga, também abertura de piscinas, academias, estúdios de pilates, personal training e centros de treinamentos, clubes sociais e também equipamentos esportivos públicos e privados, e a manutenção do fechamento de salões de beleza, barbearias, esmaltarias e clínicas de estética, é o que diz o decreto 12.496. Eu volto com você. Obrigada, Josiano. E em instantes, como a gente disse, o governo do estado de São Paulo anunciará, por meio do Centro de Contingência do Coronavírus, se Votuporanga segue ou não na fase laranja do Plano São Paulo de retomada econômica. Em relação à situação atual de Votuporanga, nós conversamos com a secretária de Saúde, Márcia Reina, e nós vamos acompanhar agora o que ela disse. Pelo decorrer das apresentações, eu acredito que, embora tenha uma tendência que possa, sim, levar para a fase vermelha, de acordo com os números, eu acho que talvez a gente possa permanecer no laranja, porém, existe, sim, indicadores suficientes para a fase vermelha.
Tá, então, a entrevista com a secretária e nós vamos atualizar agora o boletim epidemiológico de Votuporanga. Nesta quinta-feira, a Secretaria de Saúde de Votuporanga registrou mais 23 casos de Covid-19, totalizando 1.581 casos no município. Nesta quinta-feira, a Secretaria da Saúde confirmou também um óbito suspeito por coronavírus registrado na quarta-feira. Um idoso de 80 anos com comorbidades e que não estava hospitalizado. O início dos primeiros sintomas foi registrado em 9 de julho. Ainda nesta quinta-feira, o município registrou um óbito suspeito para a Covid-19, sendo um idoso de 90 anos com comorbidades e que não estava hospitalizado. O segundo óbito suspeito registrado na quarta-feira segue em investigação. Quanto às internações dos munícipes de Votuporanga nos hospitais aqui da cidade e região, segundo o boletim epidemiológico, encontram-se hospitalizados em ala 11 pacientes confirmados e 11 suspeitos. Em UTI, são 12 pacientes confirmados, sendo 10 em uso de ventilação mecânica invasiva e um suspeito. Vamos saber agora a ocupação da Santa Casa de Votuporanga, que é referência para 17 municípios da região no tratamento contra a Covid-19. Na UTI, o hospital informou ontem que são 14 pacientes internados, sendo 13 confirmados, 8 em uso de respirador e um suspeito, também em uso de respirador. Em enfermaria, são 30 pacientes internados, sendo 18 confirmados e 12 em ala. O hospital registrou ontem uma alta hospitalar e um óbito de um paciente de uma cidade da nossa região. E a secretária de Saúde, Márcia Reina, também reforçou a importância da conscientização de todo mundo, de todas as pessoas, neste momento de pandemia. Vamos acompanhar o que ela disse. As pessoas não estão se vendo no risco da pandemia, no risco de adoecer, no risco de que, se ele adoecer, os hospitais estão lotados, no risco de que os hospitais, mesmo atendendo, estão com medicamentos praticamente zerados para atender em termos de intubação, que é a sedação que o paciente fica quando vai para o respirador. Também compromete isso os outros atendimentos que precisam de cirurgias, tudo envolve esses medicamentos. Ele não está se vendo como uma pessoa que, embora ele pode não ficar doente, mas ele pode transmitir para outras pessoas, principalmente pondo em risco idosos. Então, eu acho que medo de ser penalizado, multado, é mais conscientização mesmo. É necessário, porque isso não está acontecendo. Então, só a necessidade de multar, de inspecionar, fiscalizar, porque esse fator que é o envolvimento de cada um no controle e na redução dessa pandemia, ela não está acontecendo. E para conseguir atender com mais segurança todos os pacientes que procuram a unidade de pronto atendimento, a UPA, por exemplo, pessoas que apresentam síndrome gripal, a partir de amanhã, terão espaço específico para este atendimento. A secretária de Saúde também falou sobre isso. As unidades básicas de saúde, elas estão atendendo todos os dias, nos horários programados, normais de atendimento. É só procurar a unidade se necessário. Além disso, nós temos na zona norte da cidade, na unidade Jonas Pires Correia, um centro específico para síndrome gripal. Então, quem tiver sintomas, pode procurar a unidade, que ela está preparada no momento para atendimento de pacientes com síndrome gripais. Também as duas unidades de pronto atendimento do Pouso Bom e a UPA também estão atendendo síndromes gripais, assim como outras demandas
de urgência e emergência. O que a gente está no momento é, na UPA estamos separando o fluxo de atendimento de síndrome gripais para dar maior agilidade, segurança aos profissionais e maior qualidade e agilidade no atendimento. E a nossa proposta é iniciar amanhã com a alteração do fluxo, ao invés da entrada de pacientes com síndrome gripais na entrada normal de atendimento da UPA, a gente estaria com a entrada ao lado. Só lembrando que os containers e também as tendas foram instaladas no estacionamento próximo ali à UPA 24 horas, então a partir de amanhã há atendimento específico para síndrome gripal lá na UPA e também o centro de referência na unidade lá do Pozo Bom. E uma das medidas de prevenção contra a Covid-19 é o uso do álcool em gel. Toda hora para higienizar as mãos, né? A gente está ali, está usando e é uma ótima forma de combater o coronavírus. Mas quando envolve crianças, a médica pediatra da Santa Casa de Votuporanga, a doutora Regina Selle, tem um alerta. O uso do produto pode causar acidentes. Vamos acompanhar as orientações a seguir. Olá, eu sou a doutora Regina Selle, pediatra da Santa Casa de Votuporanga, e eu vim aqui falar um pouco sobre o uso do álcool gel em crianças. Em tempos de pandemia por Covid-19, todos sabem que o álcool gel tem sido um grande aliado na prevenção do contágio. Porém, tem se observado também o aumento do número de acidentes e intoxicações em crianças. Pode variar desde uma leve dermatite até a ingestão acidental, que pode provocar uma intoxicação alcoólica, onde os sintomas seriam náuseas, vômitos, sonolência, alteração de fala e comportamento, alteração da marcha, respiração curta e irregular. Pode acometer também as mucosas, principalmente mucosa ocular, causando hiperemia e irritação. Queimaduras também são possíveis com o uso de álcool gel, visto que as chamas são praticamente transparentes, pode-se não perceber que estão acesas e estão queimando. A orientação principal seria lavar as mãos das crianças com água e sabão. Tem a mesma eficácia do uso do álcool em gel. Deixar o álcool gel para situações específicas onde não é possível a lavagem das mãos. E o uso do álcool ele sempre deve ser supervisionado por um adulto. Manter o produto longe do alcance das crianças, principalmente crianças menores de 5 anos. Bebês menores de 3 meses não devem utilizar o álcool gel. A pele é sensível, é imatura e pode apresentar irritação. Sempre que houver alguma queimadura ou acidentes por álcool, deve-se procurar atendimento médico em um pronto atendimento, em uma UPA ou uma UBS. Uma pergunta frequente: crianças devem permanecer em casa em época de pandemia? Sim, crianças devem permanecer em casa. Devem sair apenas em algumas situações específicas, para realizarem vacinas, consultas de puericultura ou se estiverem doentes, necessitando de atendimento médico especializado. Devem também evitar de visitar os avós, visto que muitas crianças são assintomáticas, mas podem transmitir a infecção a este grupo de risco. Quando for necessário saírem com as crianças maiores de 2 anos sempre devem utilizar as máscaras. Não é recomendável para crianças menores de 2 anos, pelo risco de sufocamento. A higiene e a prevenção, o distanciamento social, ainda é o melhor a se fazer em épocas de pandemia. Muito obrigada. Essas e outras dicas você acompanha também pelas redes sociais da Santa Casa de Votuporanga. Agora nós vamos para o intervalo e a seguir o assunto é a Unifev, que realizará uma recepção bem diferente aos alunos para o início das aulas neste segundo semestre. Terá show com o humorista e também um show com o cantor sertanejo Rodrigo Oli e será transmitido ao vivo pela TV Unifev. Tem ainda a previsão do tempo para o final de semana, então continue com a gente. O TVU Jornal volta já.
O TVU Jornal está de volta e agora a gente fala sobre o Parque da Cultura. Como anunciamos aqui no TVU Jornal, o espaço onde as pessoas usam para fazer caminhadas e até mesmo para ciclismo, todo esse espaço foi interditado com o objetivo de evitar a aglomeração para combater a Covid-19. O problema é que nesta semana, o local foi alvo de vandalismo e os detalhes a gente vai acompanhar agora na reportagem. O motivo da interdição foi para evitar aglomerações. Vândalos derrubaram os gradis e cortaram as fitas zebradas. Para evitar novas ações dos vândalos, os gradis foram reforçados com vigas de madeira, que foram amarradas, dificultando que as grades sejam novamente derrubadas. Vandalismo é crime previsto em lei, podendo acarretar em multas ou também em detenções. A população pode e deve denunciar através do 190 da Polícia Militar ou também da ouvidoria da própria Prefeitura. Equipes da Defesa Civil e da Secretaria da Cidade estiveram no local para fazer uma avaliação. A Prefeitura está reforçando a fiscalização. Realmente teve o vandalismo, toda manhã amanhecia o gradil, as fitas arrancadas, então nós tomamos algumas providências. Mas o que nós precisamos mesmo é a colaboração da população nesse momento, que vai ser por um tempo indeterminado, mas isso logo passará e voltará a ter a convivência lá no Parque da Cultura. O secretário reforçou a importância da ajuda da população para que denunciem esse tipo de ocorrência. Todo vandalismo é crime e a gente conta com a colaboração das pessoas também, que se virem, coibirem até, falarem com as pessoas e aí também nos denunciar, que aí nós tomamos as devidas providências. E para denúncias, você pode acionar a Polícia Militar pelo 190 ou mesmo a Ouvidoria Municipal pelo 0800 770 3590. A gente muda de assunto agora porque para dar as boas-vindas aos alunos de todos os cursos de graduação neste início de segundo semestre, a Unifev realizará na próxima terça-feira, dia 4, a partir das 8 horas da noite, uma recepção, um show online que marcará a volta às aulas. Com transmissão ao vivo pelo canal do YouTube da instituição, Unifev Votuporanga, e também aqui pela TV Unifev, o encontro terá como atrações principais o cantor sertanejo Rodrigo Oli e o humorista Bruno Costoli. Então, você aí de casa pode acompanhar também. Mais informações é só acessar o site unifev.edu.br. E falando em Unifev, a gente lembra que se você quiser acompanhar dicas super legais, especialmente para você que é comerciante, dicas para passar por este momento de crise causado pela pandemia, a Fundação Educacional de Votuporanga e a Associação Comercial trabalham o projeto Juntos pela Economia Regional. Nós vamos falar agora com Antônio Corte, que tem mais detalhes. Boa tarde, Antônio. Olá, Stephanie, boa tarde para você e para todos que nos assistem. O projeto Juntos pela Economia Regional une profissionais de diversas áreas de atuação e também de docentes aqui da instituição. Entre eles, as áreas de arquitetura e urbanismo, administração, ciências contábeis, enfermagem, direito e publicidade e propaganda. A gente te lembra ainda que é um portal feito para disseminar conhecimento e informação para a comunidade no enfrentamento da crise pós-coronavírus em seus pequenos e grandes negócios de comércios e serviços. E se você deseja obter mais informações, você pode acessar o endereço unifev.edu.br/Juntos pela Economia Regional. Repetindo e reforçando, unifev.edu.br/Juntos pela Economia Regional. E na plataforma você também pode dar sugestões de temas ou enviar as suas dúvidas. Stephanie? Obrigada, Antônio. E a gente muda agora de assunto, porque ontem, no início da tarde, o Corpo de Bombeiros de Votuporanga atendeu uma ocorrência de incêndio às margens da represa de captação de água do Córrego Marinheirinho, a conhecida represa da Saev. O fogo, segundo moradores, começou por volta das 6h30 e foi controlado pela corporação por volta das 8 horas da noite. Não houve registro de feridos.
E nesta época do ano, o tempo está mais seco devido à estiagem e aumenta o número de queimadas. Por isso é muito importante, todo cuidado. Isso prejudica ainda mais a qualidade do ar. Nós vamos saber agora como fica o clima no final de semana aqui em Votuporanga. Para esta sexta, sábado e domingo, a previsão é de sol com algumas nuvens, com temperaturas mais amenas ao amanhecer e à noite. À tarde, o predomínio é de calor. Segundo o portal Climatempo, não tem previsão de chuva. Hoje, em Meridiano, os termômetros variam entre 15 e 29 graus. Em Cardoso, a mínima para hoje é 16, a máxima de 30 graus. E em Votuporanga, os termômetros ficam entre 15 e 30 graus, sendo neste momento na cidade a temperatura de 29 graus. Como eu disse, no final de semana a temperatura não muda muito, vai ficar ali entre 30 e 32 graus. A gente fala agora sobre esporte aqui no TVU Jornal. Vamos saber os detalhes do mundo da bola com o Josiano Garofalo. Josiano, boa tarde novamente. Sou Stephanie, estou de volta aqui ao TVU Jornal, agora para falar de esporte, falar de Campeonato Paulista da Primeira Divisão. Temos os confrontos de semifinal do Paulistão 2020. Ontem, os dois últimos jogos de quartas de final foram realizados. E zebra, hein? Olha só, o Santos foi eliminado, perdeu para a Ponte Preta de virada em plena Vila Belmiro, 3-1. E o Corinthians venceu o Red Bull Bragantino por 2-0. E com a classificação do Corinthians e da Ponte Preta, os confrontos ficaram assim: Palmeiras e Ponte e Corinthians contra Mirassol. Hoje pela manhã, a Federação Paulista divulgou os horários desses jogos de semifinal. Palmeiras e Ponte Preta vão jogar no domingo às 7 horas da noite, enquanto o duelo do Corinthians com o Mirassol vai ser também no domingo às 4 horas da tarde. Nas quartas de final, o Mirassol levou a melhor eliminando o São Paulo e o Corinthians venceu a partida realizada ontem contra o Red Bull Bragantino, que tinha uma das melhores campanhas da competição. Já a Ponte Preta, que estava quase rebaixada, agora vai disputar a semifinal. O campeonato que tem um regulamento que não tem muita lógica, esse Paulistão. Contra o Palmeiras, uma das melhores equipes. E ficaram pelo caminho São Paulo e Santos, duas grandes zebras nesse momento do Campeonato Paulista 2020. Então agora tem esses confrontos no domingo entre Palmeiras e Ponte e Corinthians e Mirassol. E a gente vai, na semana que vem, atualizar essas informações. Falar rapidamente sobre Votuporanguense. Caio César chegou e já treina com a Votuporanguense. Jogador que anunciamos em primeira mão aqui na Rádio TV Unifev. O zagueiro que disputou campeonatos pelo time de Votuporanga em 2014 e 2015. É um reforço para os próximos 3 jogos a partir de 19 de agosto. 3 jogos importantíssimos para a Votuporanguense escapar do rebaixamento. Fica aqui boas-vindas ao Caio César, jogador que teve o acesso de 2015 da Série A3 para a Série A2 pela Votuporanguense naquele vice-campeonato da Série A3. Então, boa sorte a todo o elenco do CAV. Stephanie, eu volto com você, desejando um excelente final de semana a todos. Tchau, tchau. E o TVU Jornal chegou ao fim. Para você, uma excelente tarde, um ótimo final de semana. Descansa bastante. Segunda-feira a gente se encontra novamente aqui, hein? Eu espero você. Até lá. Tchau, tchau.